Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando esse inferno insuportável aqui, essa gente nojenta, sabotando aqui a minha rede de contatos, vomitando lixo na minha vida todo dia, cometendo crime, atrasando a minha vida, destruindo meus projetos, minhas amizades aqui, e eu sigo torcendo para para algum milagre aí, né, entre aspas, que me salve desse inferno absurdo que eu estou vivendo, enfim, porque é isso, né? Essa gente nojenta decidiu roteirizar o meu destino, né? E aí, como isso não se sustenta em nível nenhum, estão cometendo crime todo dia, já tem 8 anos, aí, 10 anos para poder sustentar essa farsa patética, medíocre, estúpida, baixo nível, covarde, e nada acontece, não me livrar desses bandidos. Eu continuo aqui, ó, minha vida tá parada, tô fazendo apenas os vídeos do YouTube aqui que eles não meteram a pata para poluir ou para criar constrangimento, baixo nível, lixo, e mesmo assim, né, através do hackeamento do celular, eles têm sustentado nos últimos anos indiretinhas medíocres ligadas à minha vida privada, que eu não convidei essa gente para minha vida, assim, uma gente inacreditavelmente idiota, medíocre, patética, e eu sigo aqui torcendo, repito, para que algo aconteça para me livrar dessa gente muito medíocre para poder seguir meu caminho. Enfim, enquanto isso eu vou fazendo aquilo que eles não destruíram totalmente, eles já destruíram até a monetização aqui do canal do YouTube, né? Agora, eu consigo fazer os vídeos ainda aqui, e isso eles não sabotaram ainda, é um ódio, é um baixo nível sistemático, estão usando tudo que eles podem para destruir a minha vida, para sabotar aqui as minhas amizades, meus projetos e tal. E, enfim, a megalomania desse velho medíocre, patético e retardado que eu fui meter com esse débil mental. Tô aturando esse bosta até hoje aí, ó, vomitando lixo na minha vida aqui, ninguém faz nada. O animalzinho vai continuar perturbando até morrer, né? Enfim, no vídeo de hoje vamos falar sobre a questão da economia da atenção, tá? Então, o título é esse aí, Pablo Marçal e a tal economia da atenção, ou sorria, você é um idiota. Isso está entre aspas, porque não sou eu que estou dizendo isso, obviamente, né? Enfim, né? É um deslocamento aqui dessa expressão que se usa aí, que é sorria, você está sendo filmado, né? Mas na verdade quem está chamando os outros de idiota é o Pablo Marçal, né? Vocês vão ver aí e vamos tentar entender o porquê, as causas disso, o que isso tem a ver com a tal da economia da atenção, tá? E tudo isso mediado pelos livros aqui, pela reflexão teórica e tudo mais, tá? Então, pessoal, antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, quem quiser entrar em contato aí, meu zap está na descrição do vídeo, vou continuar aqui anunciando para as pessoas de maneira civilizada, né? Para ver se eu consigo me livrar desse inferno e reencontrar os amigos, reencontrar as pessoas queridas para poder eventualmente vender o livro e tudo mais, tá? Meu romance também está na editora, tá aqui, já tem sabotagem desse verme também, mas enfim, estou tentando de qualquer maneira publicar aqui assim mesmo, para ver se eu consigo seguir a minha vida e tal, meus projetos, etc e tal, que estão sendo sabotados por esse bandido já tem bastante tempo aí, tá? Enfim, pessoal, vamos lá então. Vamos falar então dessa tal economia da atenção, para depois fazer um comentário rápido aqui sobre a conexão que isso tem com o Pablo Marçal, né? E a partir de um texto aqui do meio, tá? Antes, quer dizer, deixa eu separar aqui, porque tem um detalhe importante que eu quero ponderar com vocês aqui justamente sobre essa questão, tá? Tá, onde está aqui, né? Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, a economia da atenção, está aqui o texto rapidinho da internet. A economia da atenção é uma forma de se lidar com a administração de informação que trata a atenção humana como uma commodity escassa e aplica teorias econômicas para resolver diversos problemas da administração de informações. De acordo com Matthew Crawford, abre aspas, nas principais correntes da psicologia, a atenção é um recurso e uma pessoa possui uma quantidade limitada dela. É uma frase tosca, né? Não diz porcaria nenhuma. Nas principais correntes da psicologia, a atenção é um recurso e uma pessoa possui uma quantidade limitada dela. Talvez ele queira dizer, né? Talvez fosse melhor dizer da seguinte forma: as principais correntes da psicologia consideram a atenção um recurso, né? Aí ficaria um pouquinho melhor, um pouquinho mais coerente, né? Mas enfim, e aí uma pessoa possui uma quantidade limitada dela também não diz muita coisa, né? Porque, enfim, né, vamos tentar ver aí que existem vários tipos de atenção e, enfim, desde a atenção complexa até uma atenção distraída, rasa e etc e tal, tá? Mas eu ainda quero chamar a atenção para um outro detalhe aqui, para a própria expressão economia da atenção, porque antes da gente desenvolver o que é a tal economia da atenção, já dá para entender, quando eles falam aqui que tratam
a atenção como uma commodity e aplicam teorias econômicas para resolver diversos problemas da administração de informações, primeiro a gente tem que entender que a economia ela não é uma, enfim, ela não é uma representação absoluta e uma representação absoluta mesmo, né, da realidade. Ela é apenas um olhar cheio de nuances, cheio digamos, de especificidades, etc. e tal. E vale ler o Foucault, né? Tá aqui as palavras e as coisas para entender isso. Porque senão tu começa a achar que a economia, né, ela diz tudo sobre o mundo, ela é a principal forma de relação com as coisas, e não é, né? Tem várias outras formas que são importantes para você ler junto, para você articular, para você ampliar, para você construir um olhar mais complexo. Tá? E o Foucault ajuda bastante nesse livro aqui. Dentre outras coisas, a desmistificar esse caráter meio naturalizado, né, da que a economia foi ganhando aí aos pouquinhos nos últimos 300 anos, né, e especialmente no século XX, especialmente a missão depois do fim da União Soviética, que aí o capitalismo venceu. Quem é que diz o que é o capitalismo? A economia? Então a economia venceu, ela é a verdade do mundo. Né? O Foucault ajuda a não cair nessa ingenuidade quando a gente lê aquele livro ali, As Palavras e as Coisas. Para além disso, ainda nesse primeiro ponto, né, é importante ponderar também que tipo de economia, né, porque economia tem várias correntes, vários autores, várias perspectivas, várias nuances, várias ideias, e muitas delas divergentes e tal. Invariavelmente, esse tipo de perspectiva, especialmente quando cai na mão de um Pablo Marçal da vida, essa tal economia é neoliberalismo, né? É neoliberalismo da atenção, tá? Então, enfim, vamos desenhar um pouquinho aí qual é o retrato dessa tal economia da atenção. Primeiro, para depois falar da economia da atenção do Pablo Marçal, a partir do texto lá do meio, né, que comenta inclusive algumas falas dele numa entrevista que ele deu agora para o Roda Viva, e para finalizar aqui com algumas críticas usando os livros, tá? Bom, enfim, pessoal, e aí eles falam aqui ainda nessa questão do conceito, né, de economia da informação, economia da atenção. A noção da atenção como recurso limitado e cada vez mais desejado encontra-se no centro do que alguns autores têm chamado de economia da atenção. Parece não haver dúvidas de que o que todo mundo mais deseja e o que é sempre sentido como escasso é a atenção. Isso também é uma coisa que, bom, né, do ponto de vista da descrição em si, não diz muita coisa, porque aqui não está referindo quais são os interesses específicos da citação e tal, né? E, na verdade, parece nítido, quando a gente lê o restante do contexto, que quando ele se refere à economia da atenção, eles não estão muito preocupados com essa ideia de que o que todo mundo deseja é a atenção. Eles estão preocupados em desenhar que tipo de atenção gera mais lucro, gera mais grana, gera mais retorno, gera mais, likes, e gera mais curtidas e engajamento e etc e tal, tá? Então, quer dizer, e outra, dizer que a atenção é um recurso limitado e cada vez mais desejado, limitado como assim? Talvez ele esteja querendo dizer, e aí a citação também está aqui quebrada, né? Então de repente ele disse em outro texto, que não está muito especificado, mas limitado de repente numa pessoa, né? Porque se a atenção está em todo mundo, então ela não é limitada, pelo contrário, né? Ela é ela é um comportamento ali, um tipo de, é um fazer humano que está em todo mundo, então ela não é escassa, muito pelo contrário, né? Mas, enfim, ela é limitada, talvez ele queira dizer aqui em alguma pessoa específica, né? E aí o objetivo passa a ser, estar o tempo todo sequestrando a atenção da pessoa e tudo mais, né? E aí, para finalizar, ainda nessa definição geral, tá, eles dizem aqui o seguinte, que com a internet tornando o conteúdo cada vez mais imediatamente acessível e abundante, a atenção começa a se tornar um fator limitante no consumo de informação. Isso aqui também não diz nada, né? Um negócio incrível, assim. Um forte gatilho desse efeito é que a capacidade mental de humanos é limitada e a receptividade de informação é, portanto, também limitada. É uma afirmação tosca também, né? Porque tem várias perspectivas que dizem o contrário, que mostram o contrário, né? Quer dizer, a capacidade mental dos seres humanos não é limitada.
ela flutua de algumas limitações para algumas expansões e daqui a pouco para outras limitações, para outras expansões e aos pouquinhos vai fluindo dessa maneira, né? Tratar cadê aqui, né? Tratar a capacidade mental dos seres humanos como limitada é uma bobagem isso aqui, né? E aí finaliza dizendo, a atenção permite a informação ser filtrada de maneira que... Agora isso aqui é o mais importante, olha só. A atenção permite que a informação seja filtrada de maneira que a informação mais importante possa ser absorvida enquanto detalhes irrelevantes são deixados de lado. Isso aqui poderia ser perfeitamente uma definição para burrice no dicionário, né? Ó, a atenção permite que a informação seja filtrada de maneira que a informação mais importante possa ser absorvida enquanto detalhes irrelevantes são deixados de lado. A inteligência funciona justamente tentando expandir e ampliar para conhecer os detalhes, a periferia do que você está enxergando e uma série de outras coisas. Então, o que é isso? O que significa isso, né? Na verdade, significa o seguinte, que quem está buscando aí essa tal economia da atenção, e aqui já vai ficando mais e mais evidente o que essa gente quer, eles querem reduzir as coisas a um ponto tão banal que qualquer um entende, né? E que qualquer um absorve e que é muito fácil de absorver, etc. e tal, e você consegue, enfim, pescar ali a pessoa e vender o seu produto, vender a sua ideia, etc. e tal, né? Agora, isso tem consequências, isso vai gerando, enfim, né, perda de capacidade de ampliar, perda de capacidade de aprofundar, perda de capacidade de refletir, perda de capacidade de entender desenhos mais complexos e etc. e tal, né? Então, isso aqui é um negócio assim muito bizarro e não é à toa que uma figurinha tipo Pablo Marçal está usando isso, né? E aí, enfim, fala mais coisa aqui, mas vamos finalizar, né? E aí vamos passar agora aqui para a segunda parte, tá? Que é a parte do texto aqui do meio, tá? Que comenta lá a própria entrevista que o Marçal deu, né? Falando sobre isso. Então, rapidinho aqui, só os 3 primeiros parágrafos, ele diz o seguinte aqui, na origem do termo, ser idiota era ser alienado, desligado do coletivo e da vida pública e política. É nisso que se baseia a tal economia da atenção de Pablo Marçal e o lamaçal em que Elon Musk transformou o Twitter, na ideia de que não percebemos seus métodos, não nos importamos com os outros, nem com a política, só com o ódio que eles têm a destilar. Vai caber a nós provar que não somos os idiotas que eles pensam que somos. No Roda Viva, pressionado pela jornalista Malu Gaspar, Pablo Marçal fugiu de novo da resposta sobre por que declarou que tem que se comportar como um idiota para conquistar o eleitor, que gosta mesmo disso, de idiotices, né? Na véspera, ele já havia escapado de responder sobre isso a Josias de Souza, no tenebroso debate com os candidatos a prefeito de São Paulo. É bastante curioso, o último parágrafo aqui, assistir a esse recuo dele, esse medo de admitir o que está gravado para quem quiser ouvir. Pablo Marçal disse a Igor 3K, apresentador do podcast Flow, que, abre aspas, no processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota, né? Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso, né? Idiotia, estupidez, né? Preciso ter um comportamento que chame a atenção. Não é uma parada que eu me divirto, né? Bom, enfim. E aí, finaliza aqui, tem mais coisa, mas o ponto-chave é esse aqui, quando ele diz que as pessoas são idiotas e que as pessoas precisam escutar isso, estupidez, idiotia, né? E tudo mais, tá? Isso aqui tem tudo a ver com a descrição que está ali da tal economia da atenção, né? No Wikipedia, tá? Agora vamos tentar entender de onde vem essa tal ideia de atenção que essa gente está usando a partir de uma conexão mal explicada com a economia e tomada como naturalizada, né? Porque é isso, né? A economia, na cabeça de muita gente, é uma ciência exata que naturalmente diz a verdade das coisas. Não passa de um tipo de conhecimento que tem olhares sobre o mundo e olhares parciais, olhares interessados, olhares, enfim, né, incompletos, e que se você fica só ali, você começa a virar um padreco da economia, né? Bom, então vamos lá. Algumas características, tá? Antes, vamos citar então já aqui,
tem dois livros aqui que eu acho muito bacanas, tá, de citar. Primeiro esse aqui do Jonathan Crady, tá, que é justamente Suspensões da Percepção, Atenção, Espetáculo e Cultura Moderna. Tem várias discussões interessantes que ele faz aqui, eu separei só duas rapidinho. A primeira, tá, ele divide, né, uma atenção que seria, do meu ponto de vista, uma atenção complexa, que está aqui na página 46, tá, nota 29. Ele diz aqui, né, como já declarei antes, uso a palavra percepção para indicar a visão, audição, tato ou um amálgama de vários sentidos. E ele diz isso no contexto de explicar o que significa a atenção para ele, tá? E na página, logo depois aqui, na página 53, ele já fala sobre uma outra distração, que seria uma distração, uma outra atenção, né, que seria uma atenção distraída, tá? E aí ele descreve aqui o seguinte, ó: esse problema foi elaborado no contexto de um sistema econômico emergente que demandava a atenção do sujeito num amplo leque de novas tarefas produtivas e espetaculares, mas cujo movimento interno foi erodindo continuamente as bases de qualquer atenção disciplinar. Leia-se aí, né, uma atenção mais rigorosa, e mais detida e tudo mais. Parte da lógica cultural do capitalismo exige que aceitemos como natural o ato de mudar nossa atenção rapidamente de uma coisa a outra. E aí, continua falando aqui e tudo mais, e que isso acabou se tornando um regime de atenção e distração recíprocas, né? Finaliza aqui dizendo o seguinte, está citando um cara chamado Hermann von Helmholtz. É natural que a atenção se distraia e passe de uma coisa a outra. Tão logo o interesse por um objeto se esgota, não há nada de novo a ser percebido, a atenção se transfere a outra coisa, mesmo contra a nossa vontade. Quando desejamos fixá-lo num objeto, devemos constantemente buscar encontrar algo novo nele. E isso é verdade, sobretudo, quando há outras impressões poderosas dos sentidos tentando arrastá-la e distraí-la. E ele finaliza esse trecho dizendo: diferentemente de qualquer modelo anterior de visualidade, a mobilidade, a novidade e a distração se tornaram elementos constitutivos da experiência perceptiva, tá? E ele está ponderando aqui uma coisa muito importante, que isso tem muito a ver com os movimentos do capitalismo, tá? Então está aqui mais uma vez, tá? Suspensões da percepção, atenção, espetáculo e cultura moderna. E aí, esse roteiro, né? Ou seja, né, a gente tinha uma atenção mais detida, mais complexa, mais ampla até o século XIX, início do século XX, e aos pouquinhos isso foi migrando para uma atenção mais distraída, uma atenção mais reduzida, mais, enfim, né? Até mesmo fragmentada e cada vez mais veloz, né? Ou seja, que muda cada vez mais rápido, como ele mesmo diz ali, de interesse para interesse, interesse para interesse, para outro interesse, para novidade, novidade, novidade. Só que isso, na descrição que ele está descrevendo um outro autor, e quando ele descreve esse outro autor, fica aparecendo na perspectiva desse outro autor, ainda que ele diga o que é a coisa, que aquilo ali para ele é algo natural, né? Quando na verdade não é. Isso aí isso parte de uma série de tendências, né? Ele fala também do Foucault e do Debord, né? Que os dois também discutem muito essa questão, né? O Foucault denunciando, né, uma atenção disciplinar e ao mesmo tempo denunciando os efeitos disso, né, no comportamento das pessoas, como que as pessoas vão aderindo a isso sem refletir muito, tá? O que não significa, nesse particular que o Foucault está desenhando, não significa idiotia, né? Mas significa uma pressão muito violenta das lógicas sociais, das lógicas de contexto e tal, e que muita gente acaba não conseguindo realmente perceber de onde vem essa adesão que muitas vezes acontece, tá? E ele também aponta, ele também fala do Debord e de uma certa proximidade que o pensamento do Debord tem com o Foucault nesse sentido, tá? Posso até fazer mais um vídeo para falar disso, porque é um tema legal ali que ele aborda, tá? E aí a gente tem que tentar, pelo menos, desenhar uma hipótese aqui, ou um caminho razoável de percepção que permita com que a gente entenda de onde vem isso. Esse excesso, essa aceleração vertiginosa que a gente está vivendo, tá? Que acaba interferindo aí de maneira violenta na percepção, tá? Então, quem fala muito disso aqui também é o Byung-Chul Han, né? Tá aqui, favor fechar os olhos, ele fala isso aqui, ele fala mais na perspectiva do descanso, né? Mas a gente também pode entender aí algo ligado, que isso aqui também serve para desenhar bem essa crise
enfim, da percepção complexa, da inteligência, da percepção mais ampla, etc. e tal, tá? E também quem fala disso é o Eduardo Gianetti, tá? Ele fala isso aqui numa palestra do Fronteiras da Web, posso deixar o link para vocês aí. Ele diz o seguinte: as pessoas estão com cada vez mais dificuldade de se fixarem, por exemplo, na leitura de um texto que exige uma postura reflexiva, né? Porque essas tecnologias, elas quebram a sustentação do foco de atenção, né? Então é basicamente isso. É uma atenção rigorosa que nessas tecnologias, nessas redes sociais, etc. e tal, e também nessa lógica que está impregnando tudo, porque as redes sociais hoje estão, de certa forma, digamos, incorporando todo um roteiro de aceleração cada vez maior do mundo, né? E que, portanto, acaba gerando uma série de consequências, né? Ele finaliza aqui falando de vício e tal, e como eu não sou, né, psicopateta padreco, nem padreco psicopateta, eu não vou entrar nesse barato aqui. Acho que essa gente devia, inclusive, ver o documentário do Michael Moore para ver como é que estão tratando dessas questões em Portugal, que é muito mais inteligente do que muita gente pondera aqui, tá? O problema da tecnologia, do celular, da rede social, etc., não é ser vício, né? O problema é pontual, quando interessa você discutir o problema, e colocar ali, do meu ponto de vista, o mais importante são as questões cognitivas, que acabam impedindo muitas vezes que as pessoas estendam o raciocínio para entender melhor certas coisas, né? E acabam repetindo fake news, acabam caindo, né, no discursinho de um Pablo Marçal da vida, de um Bolsonaro da vida que, né, convenhamos, tá? Então, pessoal, para finalizar, eu deixo com vocês aqui, né, 2 roteirinhos rápidos que tentam desenhar 2 trajetos que podem explicar bem aí o que a gente está vivendo, tá? Claro que parciais, tem uma série de acréscimos, porque isso aqui é só um vídeo de meia hora aqui no YouTube, né? Isso aqui é uma questão que dá aí um curso de um ano inteiro, né? Mas, enfim. Tem uma questão que eu desenvolvi lá na época do mestrado, e que eu vou trocar rapidamente com vocês aqui, que é o seguinte, né? Depois que a modernidade foi aparecendo aos pouquinhos, né, ela foi aparecendo junto e ao mesmo tempo como efeito de uma série de mudanças sociais que foram acontecendo no mundo, né, século XVIII, XIX, XX e tal. E aí, especialmente no século XIX, né, começa a vigorar uma lógica de uma ideologia do progresso, né, com os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos, tá? E aí essa lógica do progresso, ela está em conexão ali com o surgimento de uma série de ideias que foram sendo desenvolvidas, que foram descrevendo certas partes dos acontecimentos e ao mesmo tempo foram sendo incorporadas pelas sociedades ocidentais e tudo mais, e que podem ser desenhadas, algumas delas, né? Eu vou apresentar 4 aqui rapidinho que são e que denotam esse movimento. Mas que movimento? O movimento do tempo em direção ao futuro. Ou seja, o futuro passa a se transformar na regra, tá? A primeira dessas ideias é a teoria da evolução do Charles Darwin, tá? Então tá aqui o Origem das Espécies do Charles Darwin. Evolução é isso, né? Evolução é para frente, melhorar para frente. E essa própria palavra vai ganhando esse sentido, enfim, né, na sociedade ocidental. E essa teoria foi formulada entre 1836 e 1839, tá? A segunda ideia, né? A segunda ideia que eu apresento aqui é a do positivismo, tá? Do Augusto Comte, que foi empregado pela primeira vez pelo Saint-Simon numa obra de 1830, tá? E depois ganhou corpo a partir das formulações do Augusto Comte. E, enfim, diz que a humanidade no futuro chegaria aos padrões de racionalidade referidos ao que é real em oposição ao que é quimérico, útil ao que é inútil, certo ao que é duvidoso, constatável ao que é inconstatável, etc. e tal. É mais ou menos a lógica da evolução, né? A terceira ideia, que também está conectada com esse avanço, esse avanço em direção a uma espécie de ideologia do futuro, né? E aí, parênteses, eu não estou aqui, obviamente, dizendo que o futuro é ruim e que o passado é bom. Não, é que a gente tem que pensar para além do futuro. A gente tem que tentar trabalhar com todos os tempos, enfim, né? Ponderados, articulados, estudar um pouco a história, tentar rememorar certas coisas, ao mesmo tempo tentar olhar para frente também e fazer essa oscilação. Porque se a gente fica viciado no futuro, né, ou viciado talvez não seja a palavra melhor, mas se a gente fica muito ali, a gente passa a tratar isso como um hábito, a gente começa a esquecer o passado, né?
e esse esquecimento do passado é dele que brotam os Bolsonaros da vida e tudo mais, tá? Então, pessoal, esse terceiro ponto aqui, esse terceiro fato, ele já acontece no início do século XX, que são as vanguardas, né? Essa palavra francesa avant-garde, né? Que é traduzida, né, para vanguarda, é uma expressão militar que designa a parte da frente do exército nas batalhas, né? E que avança, enfim, na frente de todo o restante do pelotão, abrindo caminho para que os demais consigam avançar também. Não é à toa que o primeiro movimento de vanguarda lá, enfim, mais famoso foi o futurismo do Marinetti, que, enfim, eles diziam, né, no âmbito da cultura e tudo mais. Não, isso aqui é outra citação, né? Mas, enfim, eles. Tá aqui. O Marinetti dizia o seguinte, né, no manifesto futurista, né? Por que nós deveríamos olhar para trás quando o que queremos é atravessar as portas misteriosas do impossível? Tempo e espaço morreram ontem, nós já vivemos no absoluto porque nós criamos a velocidade eterna e onipresente. Isso aqui é um ótimo resumo do que a gente está vivendo hoje aí, só que no nível da coisa cada vez mais rasteira, né? Bom, e a quarta ideia, né, que é na verdade um conjunto de ideias que é uma espécie de tendência para o pós, né? Então, depois ali da década de 60, 70, começou a se dizer que nós estamos na pós isso, pós-modernidade, pós-vanguarda, pós-utopia, pós isso, pós aquilo. E esse viver no pós, ele é meio que uma espécie de aceleração vertiginosa, né? As pessoas não estavam mais satisfeitas em viver numa velocidade em direção ao futuro, elas queriam viver no pós, né? Então isso também é um efeito aí. E aí, pessoal, para finalizar, tá? E a gente pode até fazer mais vídeo aí para poder refletir com detalhes algumas dessas questões, porque tem também outras citações interessantes aqui que dá para fazer. Mas enfim, tem algumas características que eu queria deixar para vocês, e aí eu desenvolvo isso também no vídeo, né, no vídeo seguinte aqui, algumas características que foram brotando junto com essa ideologia do pós, tá? Então vamos lá, tá? Só para deixar aqui com vocês o efêmero, né? Tem aqui esse livro do Giri Lipovetsky, tá? O Império do Efêmero, certo? Tá aqui, ó, o efêmero, e aí quando vocês forem ao dicionário vocês vão ver que isso aqui, basicamente, tudo aqui significa mais ou menos isso, né? Imediatismo, aceleração vertiginosa, uma coisa que é feita para ontem, não tem, né? Enfim, não tem nenhum tipo de extensão, não tem reflexão, não tem complexidade, não tem nada do tipo, né? Então, o efêmero, tá? O instante passou a ser a regra, né? E aí isso aqui também remete a um livrinho bem interessante do Bachelard, que é esse aqui, ó, que é A Intuição do Instante, que é uma discussão que ele faz lá, se o tempo é duração ou se é instante, etc e tal. Obviamente que ele não está nesse desenho do instante rasteiro que a gente está vivendo hoje, mas ler isso aqui ajuda a entender uma parcela disso aí que a gente está vivendo, tá? Então, o efêmero, o instante, o imediatismo, né? O imediato passa a ser a regra. Então, você quer que o teu vídeo seja assistido? Faz um vídeo de 1 minuto, 30 segundos no máximo, tá? Inclusive tem uma fala do Michel Melamed também que eu vou deixar para o próximo vídeo para poder trazer para vocês, que tem muito a ver com isso aí também. Bom, e aí quer dizer, imediatismo, efêmero, um instante, né? Um instantâneo, tá? E aí o pragmatismo, que é um dos efeitos econômicos e ao mesmo tempo de hábitos cotidianos e etc e tal, que é basicamente isso, seja pragmático, seja prático, a vida é para, entendeu? Tem que resolver tudo rapidinho, não dá para pensar muito, tá? Tem que ser realista e uma série de bobagens aí do tipo, reducionismos, que acabam, enfim, aos pouquinhos solapando qualquer tipo de possibilidade de você ampliar os horizontes, etc e tal, tá? E aí, enfim, isso aí também a gente vai falar um pouquinho também no vídeo que vem. E por último, tá? Tudo isso aí acaba gerando uma espécie de grotesco, mas um grotesco violento, né? Aqui está esse livro aqui do Victor Hugo, né, do grotesco e do sublime. Ele associa o grotesco à comédia e tal, mas a gente está vivendo com o Pablo Marçal, com o Bolsonaro, em figurinhas de Paulo Guedes, essa gente toda, um grotesco bizarro, que é um grotesco de baixo nível e um grotesco violento, ressentido, e a gente tem que tentar ler de onde vem esse aspecto ressentido e violento do grotesco, que é um efeito do imediatismo, do pragmatismo,
que a gente está vivendo aí, que também são efeitos da aceleração, etc e tal, tá? Então esse papinho de economia da atenção, cuidado com isso, certo? Cuidado com isso, porque isso aí é uma conversinha fiada para fazer você deixar a sua reflexão na gaveta e acreditar em qualquer coisa que tenha 10 segundos ali e tá ótimo, beleza? Então a gente continua refletindo nesse tema aí no próximo vídeo, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.